Salve, Ulisses, tudo bom? Pessoal do Instagram, que vai acompanhar a gente aqui, por favor, na bio aí tem um link. Se você quiser partir para o Zoom lá para acompanhar os slides, acompanhar tudo certinho, eu acho que vai ser melhor. De qualquer maneira, eu deixo vocês conectados aqui, acompanhando o que a gente está fazendo. Olá, pessoal. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Aí sim. Boa tarde. Estão me ouvindo bem aqui, não? Dê um oi aí, por favor. Oi, Elvio, para mim está chegando bem. Ok, beleza. Estou avisando o pessoal do Instagram aqui que a gente está ao vivo, mas nós estamos transmitindo os slides e a apresentação como um todo pelo Zoom. Tem um link aqui na bio para vocês. Quem entrou aqui no Instagram, só seguir para lá e fazer a sua inscrição, consegue acompanhar com a gente. Vou fazer uma pequena horinha aqui para esse povo chegar e a gente já começa. Deixa eu ver quem tem aqui. Temos o Marlon, o Jorge Luiz, boa tarde, Marlon. O Robson, boa tarde. Gabriele. Gabriele é a minha aluna da graduação, é isso? Dá um oi aí, Gabriele. Rafaela, beleza. Hora extra com o professor. E o Renan, beleza. Logo, logo iniciamos aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha telinha. Isso aí. Para avisar o pessoal aqui onde a gente está.
Beleza. Vamos nós aqui. Uma boa tarde para todo mundo aí. Hoje é o nosso encontro para falar de lactato e glicemia, coisa que para mim é igual arroz com feijão. Então, uso para monitorar na clínica, para monitorar atletas, de uma forma geral, para promoção de saúde e também para performance, né? A gente já vem falando disso há um tempo, tivemos algumas publicações. Hoje a ideia aqui é dar uma explorada maior nesse assunto. Sintam-se à vontade para perguntar, a qualquer momento, só levantar a mão lá para fazer pergunta, porque se chegar lá no final vai ficar muita coisa. Acho que vai ficar ruim. Nossa ideia é ficar aqui uns 45 minutos, 50 minutos, talvez uma hora, mas nada também engessado e pré-determinado. Já teve dias da gente começar aqui com essa ideia e ficar 2 horas. O pessoal da turma 2 aí do Biomarcadores queria fazer hora extra todo sábado e a gente ficava discutindo aqui as coisas. Mas, sem mais delongas, vamos nós aqui. Bom, a ideia é óbvio que a partir dos biomarcadores no esporte, né? Todo esse trabalho é construído já quase 2 décadas aí trabalhando com isso. E agora, diuturnamente, né? Trabalho em várias frentes, então, muita coisa. Vou me apresentar para quem não me conhece ainda, e isso também, quem já me conhece, que já me acompanha, me perdoe, mas porque isso fica disponível no nosso canal no YouTube agora, então tem gente que vai chegar lá pela primeira vez. Uma breve apresentação aqui. Invariavelmente, vocês vão me encontrar nessas 2 frentes aí. Ou ministrando cursos e palestras e trabalhando efetivamente como fisiologista com biomarcadores, ou lá na APTO fazendo as avaliações de força, potência, cardiorrespiratório, etc. A minha clínica, eu sou um dos sócios da clínica e os biomarcadores. Para quem quiser, se vocês chegaram até aqui, certamente vocês já vieram pelo meu perfil, de alguma maneira. Mas, se quiser um caminho para ir para o perfil no Instagram, tem aí no canto direito da tela aí para vocês um atalho aí com o código da página. Muito rapidamente, o meu currículo, especialmente destacando aqui para vocês mestrado e doutorado com biomarcadores, a linha de pesquisa avaliando atletas de performance, praticantes de atividade física, que é nem exercício alguns, né? Porque eles sedentários, começaram coisa meio ali, no doutorado, mas essas 2 grandes frentes aí, mestrado, doutorado, dissertação e tese de doutorado, aprofundando um pouco mais sobre os biomarcadores. Antes disso, as especializações e a educação física. Um pouquinho dos resultados aí, coloco aqui um destaque principal os Jogos Olímpicos, né, 2016, fomos campeões com vôlei de praia. Todos esses resultados aqui, eu como fisiologista, integrando equipes de alta performance. A natação, nos Jogos Olímpicos do Rio também, em 5º lugar com o Kovorov. Esse ano agora, Tóquio com o Fratos. Os Paralímpicos agora com a Mariana, classificamos em primeiro do ranking, fizemos um 5º na final dos 50, ainda tem mais prova lá para ela. Campeonato Mundial, com Alisson Bruno em 2015, e vários outros resultados com outros atletas que trabalham. E essas 3 peças aí que eu destaco como as mais importantes, as 2 medalhas olímpicas e a medalha de campeão mundial. Essas que têm aí praticamente 12 anos de trabalho para essas 3 medalhas aí. Vamos falar do lactato e glicemia, como as possibilidades do uso disso, a maneira mais assertiva de se trabalhar com monitoramento usando isso. E eu começo destacando para vocês que isso é ciência verdadeiramente aplicada, né? Nessa nuvem de palavras aí, Sport Science em destaque, porque a gente está, diria aí, o surfista amador, na crista da onda com ciência e óbvio que o esporte não pode ficar fora disso. Então, a gente precisa fazer ciência de verdade. Precisa monitorar, precisa publicar, precisa responder perguntas, precisa questionar métodos,
precisa avançar cada vez mais para produzir performance e longevidade. Eu sempre começo falando um pouco disso para não parecer aquele mundo perfeito, né? Poxa, o cara trabalha com lactato e glicemia o tempo inteiro, tem muito dinheiro, tem patrocínio, tem não sei o quê, não tem nada disso, gente. A gente tem que sempre adequar o projeto para custo. Você consegue, né, tocar esse projeto com o quê? Só com glicemia, com lactato e glicemia, uma vez por semana, 2 vezes por semana, todo dia, toda hora, enfim. Se você vai mergulhar nesse mundo, isso de alguma maneira tem que te dar retorno para além de dinheiro. Senão você vai ficar escravo disso e não vai conseguir tocar, né? Entender que o do outro lado, quer seja um esportista, quer seja um atleta de alta performance, tem sofrência, meu amigo. Tem momentos de crise, não é o fantástico mundo de Bob. Porque tem dor, tem desconforto e ainda tem dores ocultas que você vai precisar tentar resolver. Números, resultados, placares, ranking, recordes. Tem coisas ocultas ali. E agora, não menos importante, está se dando muita ênfase para a saúde, né? Eu costumo sempre brincar e falar assim, ó, o exercício para a saúde é discutido 2000 anos antes de Cristo. Só que agora, 2020, 2021, com a pandemia, está todo mundo achando que a educação física agora é da saúde. Mas a gente sempre foi. É uma questão de tomar posse do que é nosso. Vamos para alguns conceitos aí, efetivamente, desses marcadores, que são 2 marcadores clássicos, e a priori, quando a gente pensa em lactato-glicemia e exercício e treinamento, o que a gente pensa, né? Pensa em performance, pensa em... Primeiro, entender que os marcadores são sinalizadores. Sinalizadores. Esses marcadores, eles sinalizam para mim alterações. E essas alterações que eles vão me sinalizar precisam, muita atenção nisso, precisam ser conhecidas por nós. Em que sentido? Conhecidas no sentido do treinamento esportivo, das periodizações, independente do modelo que você quer trabalhar, você precisa ter de posse o domínio da prescrição do exercício. Porque senão esses biomarcadores vão sinalizar alterações e que você vai ter uma tendência a tentar ver como nas doenças, e é muito diferente, né? Aquelas variações que são apresentadas nas tolerâncias ali, nos gaps do laboratório, né? Nas referências laboratoriais, vários papers publicados pelo pessoal da área médica, falando de doença, não serve para monitorar exercício. Ele pode até te dar uma luz lá no fundo do túnel, mas isso é muito complicado. Existem características específicas do treinamento que a gente precisa conhecer. Por isso, todo sábado a gente está aqui nesse fórum discutindo para aumentar a nossa comunidade, aumentar a produção de conhecimento sobre o treinamento esportivo, efetivamente. Então, ficar atento que esses marcadores que vão sinalizar alterações, para nós, é com um ponto focal. Qual é esse ponto focal? Individualizar e otimizar o processo de treinamento. É considerar o princípio científico do treinamento individualidade biológica, mas considerar de verdade. Porque quando eu olho para biomarcadores, eu estou tentando enxergar a carga interna verdadeiramente, a carga interna individual. Eu não quero comparar com uma média, etc. Não, eu quero enxergar individualmente o que esse biomarcador me aponta frente a uma carga de treinamento. Esse é o desafio. E o que eu quero com essa carga interna via biomarcador, especialmente aqui, nós estamos falando de lactato e glicemia? Maximizar performance ou promoção de saúde. Por que E/ou? Parece ser utópico, mas me incomoda profundamente desde quando eu era da graduação. Aliás, antes de eu entrar para a graduação, porque eu já era
vítima de algumas coisas que eu digo lesões, e eu não conseguia conviver com a ideia lá naquela época, muito tempo atrás, que fazer esporte era em detrimento de ser saudável. Eu não conseguia conviver com essa ideia. Não fazia sentido para mim eu fazer esporte todos os dias da semana, praticamente, e não conseguir levantar o braço de dor no ombro. Não conseguir mexer a perna de dor no quadril. Não conseguia agachar porque meu joelho doía. Não fazia sentido isso para mim, lá naquela época. E aí vocês podem estar esperando a minha fala agora assim. Ah, hoje em dia você entendeu que é isso mesmo, né? Muito pelo contrário. Hoje em dia eu tenho mais propriedade para dizer que dá para ser o contrário. Dá para ser, desde que a gente individualize o processo de treinamento. O que a gente tem para comprovar isso, que dá para ser o contrário? Nós temos hoje atletas muito mais velhos performando em altíssimo nível. Atletas quarentões, vamos chamar assim. O que era impossível praticamente na época que eu era jovem lá e quando sentia minhas dores no ombro, no joelho, etc. Então, quando eu digo maximizar a performance e ou promoção de saúde, porque eu posso estar trabalhando para um grupo especialmente para promoção de saúde, alguém que está com alguma doença e vai usar o exercício como um tratamento adjuvante, e aí lactato e glicemia vai ser útil, nós vamos falar disso, mas eu também tenho que pensar no atleta, certo? A gente parte desse slide para justificar por que eu tenho individualidade como um balizador aí do trabalho. Eu tenho uma carga genética importante, ou seja, o que papai e mamãe deixaram de herança é muito importante para individualizar, e eu, enquanto prescrição do exercício, enquanto fisiologista, treinador, preparador físico, o que for, tenho que considerar essa carga genética, essa individualidade, que é a epigenética. Para que é essa epigenética? Tudo que esse indivíduo está exposto. Eu estou querendo trazer essa epigenética para além. Estou querendo trazer essa epigenética para além de exposto a temperaturas, a drogas, a fast food, alimentação ruim. Não, eu estou querendo trazer essa epigenética para um contexto de lastro fisiológico também. Então, tudo que esse indivíduo comeu na vida, que ele come, que ele dorme, que ele acorda cedo, que ele acorda tarde, que ele se expõe a altas temperaturas, que ele usa droga, que ele usa anabolizante, mas também que ele tem de movimento. Qual é o repertório que ele tem de movimento? O que ele foi submetido? O que ele tem de vivências esportivas que criou esse lastro fisiológico dele? O que isso quer dizer? Isso vai ser fundamental para eu definir a intensidade dos estímulos e entender a resposta desse corpo frente a esses estímulos. Porque uma mesma carga pode ter uma resposta diferente para a mesma pessoa em momentos diferentes. Imagine para pessoas diferentes. Então, o objetivo é que essa carga nem fique aquém, ou seja, débil, nem fique apenas mantendo alguma condição, mas que também não seja forte demais, transitoriamente provocando desconfortos e lesões. Quando eu digo de lastro fisiológico, eu digo conhecer com profundidade o que esse indivíduo tem de repertório motor crônico. O que ele fez ao longo da vida que gerou memória muscular, sinestésica, de adaptação, de transporte, de enzimática, enfim, todas essas adaptações que a gente sabe. Quanto que ele mexeu nessa caixinha aqui de adaptação para ele fazer o esporte que ele faz, da maneira que ele faz, quer seja para performance, quer seja para saúde. Um outro ponto importante que destaco do uso do lactato glicemia, especialmente que nós estamos falando, é várias referências, nós vamos achar indicações para monitoramento da periodização, como essa aqui, por exemplo. Está aqui a referência. Primeira examinação após um período de transição, ou primeira checagem, primeira monitorização, monitoramento, enfim, como queiram chamar. Segunda aqui, depois do período preparatório. Depois aqui, depois vai seguindo as fases, enfim. Independente do modelo de periodização que você escolher, nós temos várias indicações para olhar
pós algum período, pós várias sessões de treino, vários microciclos de treino, vários momentos de treino. A minha chamada de atenção aqui é para o que acontece dentro desse período. O que está acontecendo dentro de várias sessões de treino para você olhar só lá no final e acender um farol para iluminar o que já passou. Por quê? Sem nenhuma dúvida, a gente vai estar mexendo o tempo inteiro em adaptações de vias energéticas para ressíntese de energia dentro da sessão, entre as sessões, entre os microciclos, no período off, entre o treino da manhã e o treino da tarde, entre o treino da manhã e o período de trabalho, ou entre o trabalho e o período de treino à noite, se é amador, ou se vai adaptar os horários, entre as viagens, enfim. Eu vou estar consumindo mais ou menos de uma via energética, mais ou menos de um substrato energético. O que eu estou falando? Eu vou consumir mais glicogênio, eu vou consumir mais ATP, eu vou estar predominantemente de via aeróbia, eu vou estar aumentando esse consumo energético, oxidando gordura ou não. Enfim, todas essas nuances podem e, na minha linha de trabalho, devem ser monitoradas, especialmente com lactato e glicemia que a gente está vendo aqui hoje. Coloco a referência aqui, já para provocar vocês também. Por quê? Se eu tenho grupos especiais, que somos quase todos hoje em dia, né? Que pode estar com uma disfunção mitocondrial, por exemplo, com aumento de estresse oxidativo, quanto que eu vou conseguir fazer de exercício com esse indivíduo na via aeróbia? Quanto que eu vou conseguir fazer com esse indivíduo de exercício na via glicolítica? Será que eu vou poder fazer? Ou ainda, eu vou fazer estímulos de via ATP, quase exclusivamente, de via ATP, CP, fosfatos de alta energia, a via que dura menos. O que é esse impacto de estresse oxidativo ou de doença? Não por acaso eu coloquei câncer aqui. Eu estou começando um trabalho com grupos de pacientes com câncer e exercício. Quanto que isso vai comprometer essa mobilização de vias energéticas? E como eu vou cuidar disso se não monitorar com carga interna de verdade? Com carga interna que me sinalize, individualize e me dê a resposta na hora, para eu não pensar depois. Selecionei aqui, por exemplo, um artigo clássico e conhecido aqui do Brasil, por incrível que pareça, né? A gente tem poucas publicações em português aí que tenham mesmo nível, né? O mesmo fator de impacto das revistas internacionais, mas esse é um excelente artigo que fala da mobilização de energia e acidose induzida pelo exercício em séries de exercício de força em isometria, mostrando o pH, ou seja, quanto que de acidose isso vai induzir, até pelos íons de hidrogênio aqui também, e mostrando o substrato energético como está sendo consumido, em percentuais do VO2 máximo. Então, essa depressão desses substratos energéticos, aqui em uma bicicleta estacionária, completamente diferente. Vamos pegar aqui glicogênio muscular, 25% a 65% do VO2, 5% a 25% do VO2. E como é que eu vou monitorar isso? E o que importa esse glicogênio muscular estar sendo mais ou menos consumido para a sequência de treinamentos, de exercício na semana? Qual é o impacto disso para essa pessoa? E mais do que isso, né? Como é que eu monitoro isso? Como é que eu consigo enxergar essa variação de consumo desse substrato energético para determinar as minhas práticas, para determinar como
vou manipular as variáveis do treinamento ali. Para mais, para menos, para mais intenso, menos intenso, para mais volume, menos volume, para meios e métodos alternativos. Como eu vou saber isso se eu não monitorar? E como eu vou monitorar esse glicogênio muscular? Essa é uma pergunta importante. Observem. Ainda nessa mesma pesquisa, nesse mesmo paper, apontando para tempos diferentes e mobilização de substrato diferente, em percentuais diferentes, em momentos diferentes do VO2, do consumo máximo de oxigênio. Então, eu tenho momentos onde o glicogênio muscular é mais depletado, onde é menos depletado, em função do tempo e da intensidade do exercício. Nenhuma novidade para ninguém. A pergunta que não quer calar é: eu pego esse paper, interiorizo essas informações, consigo entender vias energéticas, mobilização de substrato, e no treinamento, o que eu faço com isso? E aí eu estou dando um treino lá para o indivíduo. O que eu faço com isso? Né? Então, eu preciso monitorar para saber o que está acontecendo. Eu não posso antever respostas fisiológicas que o meu corpo vai dar frente a cargas de exercício. Eu não consigo fazer isso. E se eu não conseguir monitorar, eu vou brincar de roleta russa. Na sequência, eu não vou conseguir decidir melhores práticas. Já vou falar com você, Jorge. Acho que é o Jorge Luiz, né, que levantou a mão. Só para não perder o raciocínio. Então, ter essas informações de vários papers, de várias revisões, de vários livros, by McArdle, by Fox, by todo mundo, bioenergético e tal, é super importante, mas eu preciso trazer isso para a prática. Como é que eu vou usar isso na prática? Como que eu vou me valer dessas informações para melhores decisões durante a sessão do treinamento? Por fim, e já passo para você aí, Jorge, a pergunta, ainda falando do substrato energético, observem um outro estudo que já traz para mim, além do lactato, níveis de amônia, que teoricamente eu poderia fazer uma inferência, assim como esse anterior, que me mostrou o acúmulo de íons de hidrogênio, porque eu estou apontando para acidose, né? Eu estou apontando para momentos onde eu tenho uma indução maior de acidose, de cair o pH e comprometer esse movimento, ou esses movimentos, enfim. E esse paper aqui, esse material, a propósito, é de o pessoal espanhol que estuda basicamente o Velocity Based Training e estuda o número de repetições, a velocidade de execução e a mobilização de substrato energético, tanto na média quanto nos menores scores aqui. E apontando os níveis de amônia, mostrando diferenças consideráveis entre intensidades ou momentos que o exercício tendem a estar mais para uma via energética, com acidose, contra a acidose muito maior em momentos onde o exercício está predominantemente em uma outra via energética. Né? Então, assim, deixa eu interromper aqui para falar lá com o Jorge. Foi você, Jorge Luiz, que levantou a mão? Eu vi que alguém levantou a mão, mas esqueci quem. Quem foi, por favor? Pode falar, Jorge. Abre o seu microfone aí, pode falar, por favor. Não? Alô, alô, terra chamando. Não está liberado? Está liberado, só você abrir aí. Deixa eu abrir aqui para você. Não está liberado.
Não? Está liberado, eu não bloqueei de ninguém, não. Só você clicar no seu... Tá liberado, El. Tá liberado, sim. Só clicar no seu microfone, aí eu não bloqueei de ninguém. Não? Jorge, só clicar no seu microfone, no cantinho esquerdo da tela, embaixo, aí você vai achar o microfoninho e o videozinho. Se você clicar em cima do microfone, ele destrava para você falar. Tá liberado, sim, El. Tá tudo bem. Beleza, Paulo, obrigado. Se não, pode mandar sua pergunta por escrito. Se você quiser mandar no chat lá também, eu te respondo. Beleza? Deixa eu ir seguindo aqui, então, quando você se organiza aí, Jorge. Pode ser a conexão dele. Talvez ele tenha que sair e entrar de novo. Também é uma boa alternativa. Testa lá. Bom, então, seguindo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando, destacar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma zona, ele voltando aí, eu tenho uma zona aqui de repetições, número menores de repetições, provavelmente com a carga. Oi, Elvio. Opa, agora sim. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Desculpa, eu não sei o que houve, eu não consegui desativar aqui. Não, tá tudo certo, valeu. Tudo bem. Então, Elvio, eu trabalho com atletismo, boa tarde, né? Quando eu vi sua palestra aí, achei muito bacana e me inscrevi aqui para estar aqui com vocês hoje. Legal. Eu trabalho com atletas corredores de maratona de elite, né? E sendo que nesse ciclo agora de Tóquio eu qualifiquei um atleta para maratona, né? E seguindo o trabalho aí com outros para Paris. Legal. Sou amigo do Cavaleiro lá do Laboratório Olímpico, né? E aí o que acontece? Porra, eu fiquei muito feliz agora já com esse slide anterior ali da Sociedade Brasileira de Fisiologia do Exercício, né? É possível, eu vou já perguntar para você, é possível dentro da van, quando a gente faz o teste de velocidade aeróbica máxima com os atletas de endurance, a gente conseguir já concomitante àquela avaliação, a gente traçar a velocidade de prova e já ter esses biomarcadores já atuando para eu determinar as intensidades dentro da minha periodização para atingir o objetivo final, por exemplo, fazer um índice olímpico, etc., etc., para o cara já correr e eu ir monitorando o treino todo com isso? Cara, eu faço isso o tempo inteiro, há quase 20 anos. Meu Deus. Sensacional. Eu faço além disso, eu faço a ventilação, às vezes, a bioquímica e, às vezes, sinal elétrico ligado junto com o teste de esforço. A gente pega tudo junto. E, Entendi. assim, às vezes, não por poucas vezes, no campo. Porque a gente vai falar sobre isso ainda, eu acho que você vai ter outros insights aí ao longo da apresentação, porque a carga competitiva precisa ser considerada. Então, quando eu tiro esse atleta do campo e vou para um laboratório onde o ambiente é controlado, a temperatura é diferente, a altimetria é diferente, eu acabo negligenciando a carga competitiva. E, às vezes, eu erro a minha estratégia porque a carga competitiva está muito fora do que eu estou avaliando em um cenário controlado. Então, eu avalio muito ultramaratonista, maratonista, com pré e pós e durante, mas no campo. Então, assim, de ir gerando input na hora ali para o treinador, com o treinador do lado, e a gente já tomando decisão para alimentar a planilha de treino na hora, sem ter que depois montar. Depois a gente pode até fazer um relatório bonito, todo lindão, mas o importante é na hora ali o treinador saber o que vai fazer exatamente na hora. Né? Tá bom. Então, eu vou te pedir para ficar ligado aí, que eu acho que você vai ter outros insights aí, bacana. Com certeza, muito obrigado. Eu resolvi perguntar logo para depois, né, eu perder. Tá bom. E sirva de exemplo a propósito. Não fiquem agoniados aí, levanta a mão e vamos embora perguntando aí, que a ideia é essa mesmo. Vamos fazer um fórum aqui e discutir sobre. Retomando aqui, então. Então, aqui eu tenho uma diferença importante entre essa zona aqui de poucas repetições com uma acidose muito baixa quando comparada com essa acidose aqui. Por que eu estou falando isso? Quanto maior o número da concentração de amônia no sangue desse indivíduo, mais acidose foi induzida.
E observem também o lactato, uma produção, teoricamente, bem mais alta do que a produção em zonas menores, né? Então, só para ilustrar aqui um pouco a necessidade de entender a individualidade, de entender e respeitar o que cada um traz de retorno. E por que estou falando disso? De entender de depressão do substrato energético, de saber quanto de glicogênio tem de estoque, eu ter uma ideia de como é que está a minha reserva de glicogênio. Nesse exemplo, se eu tenho baixa produção de lactato, que eu já conheço qual é a produção normal desse atleta, para a mesma carga de treino, eu começo a enxergar uma produção menor. Eu começo a enxergar sinais de hipoglicemia. Necessariamente, eu vou gerar uma sobrecarga metabólica para o corpo desse atleta, e isso vai impactar de maneira negativa como queda de performance. Como que isso vai acontecer? Aqui eu tenho a curva de glicemia. Para quem não está muito inteirado aí desses valores. Valores, deixa eu pegar outra ferramentinha aqui do Zoom, que é melhor. Valores nessa linha aqui são considerados valores normais. Abaixo dessa linha que eu acabei de fazer, começa a ficar complicado. E abaixo dessa linha aqui, eu estou hipotetizando aqui o valor de 80, já não devemos prescrever exercício. Essa linha que eu acabei de colocar aqui. A gente precisa fazer uma reposição de carboidrato para depois começar o exercício. Isso como uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não é o que o Elvio acha, não, nada disso. Então, quando eu tenho um indivíduo me apresentando durante o exercício 70, 70 e pouco, 60 e pouco de glicemia, esse corpo dele vai cuidar para isso voltar a subir. Ó. Na medida em que eu vou aumentando as velocidades, observe, aqui eu estou repouso, aqui é VO2 máximo, aqui é LMA1, aqui é fase estável, eu estou transitando de via energética, né? Eu estou indo de uma via aeróbia para uma via anaeróbia. Para limiar 2, acima do limiar, e já na velocidade crítica, observem que a glicemia subiu de novo. Mas como que ela está subindo? A partir de ação de hormônios contrarreguladores. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho glândulas suprarrenais disparando catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, subindo frequência cardíaca, subindo cortisol, subindo glucagon, para forçar uma biodisponibilidade de glicemia, porque está baixa e precisa melhorar essa condição para esse indivíduo continuar mantendo o exercício. Só que isso tem um preço. Isso vai custar caro, porque isso vai forçar o fígado desse indivíduo a trabalhar para gliconeogênese, para forçar de onde já nem tem mais glicogênio estocado, para liberar glicólise, virar piruvato, virar lactato, virar energia. Vai ter uma sobrecarga metabólica importante, uma acidose importante. E aí, isso começa a comprometer a performance. E, às vezes, eu não vou ficar nem sabendo. Então, eu tenho curvas de lactato aqui, teoricamente baixas, porque esse indivíduo não tem estoque de energia. Isso pode ser uma falha na dieta, ele está comendo menos do que deveria, ou pode ser ou uma falha na distribuição das cargas de treino. Eu não estou respeitando as janelas de recuperação para ter ressíntese dos estoques de glicogênio e aplico de novo na via glicolítica e aí não tem energia para ser quebrada. E esse indivíduo vai me apresentar esse quadro clássico de sinais de hipoglicemia e produção baixa de performance. Tem alguém com a mão levantada aí? Tem uma pergunta? É isso? Vou sair daqui. Fechar minhas ferramentinhas aqui. Alguém tem pergunta aí, Alê? Tem pergunta no chat. Boa. Vamos voltar aí. Indivíduos não atletas que fazem treino em jejum, isso pode ocorrer? Opa! O tempo inteiro.
O tempo inteiro, Marlon. E ele vai ter teto preto, vai passar mal, vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Vai comer uma anilha, se estiver na sala de musculação, às vezes o camarada cai lá e come uma anilha porque teve. Então tem que tomar bastante cuidado. Eu preciso ter energia, não tem jeito. Olha o que eu estou falando com vocês. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, linha média ali de 80 de glicemia, tem que fazer reposição de carboidrato para treinar. Então, ficar ligado nisso. E quando esse sintoma começa a acontecer, avançando aqui nessa discussão, quando esse sintoma começa a acontecer, de ter hipoglicemia, eu tentar manter a intensidade do exercício, essa ação de hormônios contrarreguladores vai atuar e tal, mas ele vai começar a entrar em uma produção maior de acidose. Ele vai produzir mais metabólitos, mais íons de hidrogênio, mais ureia, mais amônia. E o que é isso? E aqui tem uma foto real de amônia aqui para vocês. Um valor de 2,62 do G por decilitro de amônia, se não tiver durante a prática do exercício, em uma consulta médica, por exemplo, provavelmente vai internar esse indivíduo aqui por uma suspeita de acidose metabólica. Mas isso aqui, se vocês se lembrarem do slide que eu passei antes ali, estava em 40, 30. Então, quanto mais azedo, mais ácido. E aqui 2,62, esse indivíduo não estava conseguindo ficar em pé. Um atleta de atletismo, a propósito, o professor Jorge Luiz. Ele estava em uma acidose tão grande que ele ficou uns 40, 50 minutos para conseguir ficar em pé de novo, depois dos estímulos. Mas, enfim, quando esse indivíduo está dessa forma, ele vai apresentar letargia, irritabilidade, pode ter vômito, pode ter até convulsão. De uma maneira crônica, ele vai ter perda de apetite. Então, ficar o tempo inteiro em acidose não faz muito sentido. E como é que eu vou saber se esse indivíduo está ou não em acidose se eu não controlo? Né? Eu não vou conseguir ficar controlando a amônia o tempo inteiro. A amônia é muito volátil. Até os laboratórios tradicionais de análise clínica têm dificuldade, a maioria deles, para manipular a amônia, porque o time ali entre coleta e a revelação do resultado tem que estar muito ajustado, porque ela é muito volátil, senão você fica tendo resultados diferentes. Como é que eu faço isso, então? Com o lactato e a glicemia, eu consigo controlar isso na sessão de treino. Eu não dependo de depois, eu já posso corrigir ali na hora e evitar coisas que vão acontecer com esse indivíduo. Entre elas, destaco aqui para vocês um paper que eu fiz uma publicação essa semana e coloquei esse artigo, falando das lesões em função de momentos que o exercício está sendo feito com estoque de glicogênio muito baixo. Então, assim, para além do desconforto, eu tenho comprometimento de contração muscular e eu aumento a probabilidade de lesões desse indivíduo, apenas por estoques mais baixos de glicogênio. Seguindo ainda nessa linha de raciocínio aqui de quais são os prejuízos de não controlar, pensando no indivíduo de um grupo especial, de uma doença crônica não transmissível qualquer, ou o indivíduo que está retomando pós uma doença dessa, né? Eu estou falando de diabetes, de Parkinson, de câncer, de Alzheimer, de Covid. Ele provavelmente vai estar com uma disfunção mitocondrial, resultado desse estresse oxidativo aqui, que não é pauta para a nossa discussão de hoje, mas só para ilustrar, peguei esse artigo. Essa disfunção mitocondrial vai fazer o quê? Efetivamente, vai fazer essa via aeróbia, essa via oxidativa ou a via mitocondrial desse indivíduo ficar menor. Caramba, El, o que você está falando? Vou até sair daqui para falar olhando para vocês. Quem quiser se mostrar aí, fica à vontade para eu ver os rostinhos aí, além dos nomes. Quando eu digo que esse indivíduo, transitoriamente, está com uma disfunção mitocondrial resultante de uma doença que já passou ou que ainda está instalada, eu digo que vai diminuir a via mitocondrial dele, porque vai diminuir o número de mitocôndrias, vai diminuir a eficiência das mitocôndrias. Então, botando um número aqui, vamos pensar que esse indivíduo tinha limiares ali próximo de 10 km por hora, para ficar redondo. Até 10 por hora ele estava na via aeróbia dele. Em um quadro pós uma doença dessa, ou durante uma doença dessa,
ele pode reduzir para 4 km por hora. Eu atendi vários pacientes pós-Covid na minha clínica que tinham um limiar de 12 por hora, a 6 por hora na caminhada ele já estava transitando para a via anaeróbica pós-Covid. E nem foi entubado. Qual era a causa disso? Disfunção mitocondrial. E aí, onde eu quero chegar com isso? Se eu diminuo a via aeróbia, se eu diminuo transitoriamente, né? Não eu diminuo, mas a doença fez isso. Se eu não estiver monitorando, eu vou errar a carga do treino. Eu vou dar uma dose maior do que esse indivíduo sustenta de via aeróbia. E o que vai acontecer? Eu vou deixar ele na via glicolítica o tempo inteiro. Quando eu deixar ele na via glicolítica o tempo inteiro, eu vou deixar ele caminhando para a acidose o tempo inteiro. E pior do que isso, eu não vou respeitar janelas de off-training para encher os estoques de glicogênio de novo. Então, ele vai ficar o tempo inteiro tentando performar em uma via glicolítica onde não tem glicogênio estocado. Então, ele vai diminuir performance, vai gerar uma sobrecarga metabólica e vai aumentar a probabilidade de lesões. Lesões o quê? Quando eu aumento ureia, aumento amônia, para além de fadiga central, eu aumento a probabilidade de contratura, de romper fibra muscular, para além do que deveria. Então, quando a gente vê aquele indivíduo que teve uma contratura no abdômen, começa a ter cãibra no trapézio, cãibra no dorsal, correndo ali, vai rasgar o isquiotibial, vai rasgar o sóleo, vai rasgar o gastrocnêmio. A panturrinha dele vai beliscar o cirizinho ali. E, às vezes, vai beliscar porque o estoque está baixo, eu estou forçando a via glicolítica, porque a minha referência de via aeróbia dele já não é real mais, porque a via aeróbia dele diminuiu, e ele está produzindo mais metabólitos e vai se lesionar. Pior do que isso, não vai performar, se for o caso de performar. Se for um indivíduo grupo especial, eu deixo de promover saúde para ele e começo a promover doença. Né? Essa é a discussão. Então, é bastante sério isso. Tá me escutando? Estou escutando, pode perguntar. Isso a gente pode levar isso também para pessoas sedentárias que de uma hora para outra acordam e falam, vou começar meu exercício, mas não tem essa dosagem de esforço e começa por si só a fazer um exercício, o que parece para ela ser que ela acha que ela fez pouco, mas ela fez muito e ocasionou tudo isso. Sim, sem dúvida. O indivíduo que começa assim, até tem uma aluna minha aqui que ouviu isso essa semana que eu estava dando aula para ele de metabolismo. Se eu não sei essas fronteiras de via aeróbia, de via anaeróbia, como é que eu prescrevo o exercício? Porque, assim, ele não vai fazer só uma vez na semana. Para ser saudável, ele vai precisar de algumas vezes. Se eu for aqui, by American College of Sport Medicine, ele vai fazer 5 vezes, divididas pelo menos em 3 de aeróbio, de 150 a 200 minutos, ou de 75 minutos de alta intensidade, com mais 2 dias de resistido. Aí, se eu pego esse indivíduo no primeiro dia e depleto o glicogênio dele, e ele é muito rápido para estocar isso de novo, ele demora 2 dias para estocar. No outro dia que eu for dar o treino para ele, que eu sair da via aeróbica, que eu entrar na via glicolítica, ele vai quebrar. Eu vou aumentar a acidose dele. Só que esse indivíduo que você está falando, Marlon, tem um problema maior, ele está inflamado, né? Então, além de ele estar com disfunção mitocondrial, ele está inflamado. Aí eu vou para a via glicolítica dele, onde eu vou aumentar a acidose e eu vou piorar a inflamação dele. Olha para onde a gente está indo. Macrófago e tudo mais vai começar a liberar mais TNF-alfa, fazer com que tenha muito mais liberação de interleucina 1, interleucina 1R, beta. E aí, qual a crise disso? Transitoriamente, eu posso estar abrindo uma janela de imunossupressão para esse indivíduo. Porque o sistema imune... A maioria fica resfriado, né? Infecção do trato respiratório superior, aí o personal fala que é o vento que ele pegou quando foi fazer a corrida. Não é o vento, é a carga de treino que está errada. E essa carga de treino pode ser controlada com lactato e glicemia. Porque você pega transição de via energética, você pega substrato energético que está sendo utilizado predominantemente, controlando com lactato e glicemia. É simples, mas não dá para ser foto. Tem que ser filme. Se for tirar foto, não vai resolver essa parada. E esse indivíduo fez testes pré-participação. Passou no cardiologista, passou no endócrino, passou lá na apto comigo, avaliei, fiz tudo.
Aí entrego para o pessoal. Se ele voltar 6 meses para mim depois, o que aconteceu nessa janela de 6 meses? Se eu estou te dizendo que no primeiro dia a gente pode depletar o glicogênio dele e só ter de novo glicogênio para fazer na via glicolítica 3, 4 dias depois, nessa janela já dá para quebrar ele. Sim. Não é pouco comum, por exemplo, indivíduos que começam a atividade e têm lesões musculares, lesões articulares. Porque quando eu aumento metabólitos, ureia, amônia, os íons de hidrogênio, essa acidose predominantemente, eu transitoriamente deixo a musculatura incapaz de contração ótima. Se eu continuo o movimento nessa hora, quem vai pagar essa conta? É a articulação. É a articulação, não tem erro. Né? Então, assim, é simples e é sério ao mesmo tempo. Né? Então, mostrando aqui um slide que eu amo. Essa via aeróbia pode diminuir desse cara. E aí a gente tem crise. Crise mesmo. Como eu falei antes para o Jorge, a carga competitiva precisa ser considerada para várias tomadas de decisão. Várias. A gente tem uma tendência a considerar, como eu coloquei até de toque, acabei de vivenciar isso aí lá, temperatura, umidade relativa do ar, quero crer que o professor Jorge aí deve ficar muito ligado nisso, o maratonista exposto à umidade relativa do ar mais alta é problema, pode ter hiponatremia, pode ter uma série de problemas na reposição, no controle de reposição de eletrólitos, de água, enfim. Mas, inclusive nós tivemos um problema na maratona masculina, né? Que um dos nossos atletas desmaiaram. Né? Porque, assim, muito en passant aqui, não é pauta para o nosso fórum de hoje, mas se eu tenho uma umidade relativa do ar muito alta e a temperatura alta, o corpo tem dificuldade para termorregulação, ele tem dificuldade para transpirar. Se esse indivíduo, somado a isso, ingere muita água, ele dilui eletrólito, ele pode ter uma hiponatremia e pode até morrer. Né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Mas hoje eu quero chamar a atenção para além disso, coloquei aqui só para ilustrar. Mas por que a gente tem uma tendência a não considerar o metabolismo da carga competitiva? Por quê? Porque a gente tem dificuldade para medir na competição. Então, como é que eu sei a produção de lactato do meu atleta, do meu esportista, na prova dele? Como é que eu sei quanto tempo ele começa a produzir? Como é que eu sei quando ele está no fartlek, em que zona de lactato e glicemia ele está? Porque eu não estou medindo. Ou quando eu meço isso, eu meço em um ambiente controlado, onde a temperatura é com ar-condicionado, eu dou aguinha na boca dele, eu dou carboidrato, eu dou tudo lindo para ele a hora que eu quero. Então, quando eu tenho a carga competitiva sem considerar o metabolismo, eu perco a especificidade da modalidade. E vou dar um exemplo para vocês. Isso é muitíssimo sério. Vou sair da tela de novo para ver vocês. Quem quisesse mostrar, por favor. Vamos para o atletismo, por exemplo. Eu consigo pegar um atleta, fazer o treino com ele, sei lá, um intervalado qualquer lá, aferir lactato e glicemia, ou só a velocidade dele. Quer seja com radar, quer seja com uma fotocélula ou com um cronômetro na mão. Certo? Qual a diferença disso? E eu tive a oportunidade de mostrar isso lá em Rio Maior, em um training camp que a gente estava fazendo. Tinha alguns alunos da Universidade do Porto lá e professores, e eu estava monitorando o Paulo André e mostrei para eles a diferença. Eu posso pegar esse atleta e produzir de carga externa, ou seja, as velocidades, muito próximo ou igual ao que ele fez o dia que estava com o estoque de glicogênio cheio e o dia que ele estava com o estoque de glicogênio já meio comprometido. Então, vamos pegar lá. Ele vai fazer, sei lá, 10 tiros de 30 metros. 50 metros, o que for. E aí deu lá, conta redonda, 4 segundos, 3,7 segundos, 5 segundos, o que for. Estoque cheio. No dia seguinte, se eu não depletei demais, esse glicogênio ele nunca vai zerar, né? Ele vai estar um pouco mais baixo.
Quando ele estiver um pouco mais baixo, o que ele fez 5 segundos, vamos pensar que ele faça 5.1, 5.2. Se ele fez 4, ele fez 4.2. Quando eu pegar isso no cronômetro, se eu não for muito bom de cronômetro, eu não vou nem ver diferença. Se eu for muito bom de cronômetro, eu vou ver uma diferença tão pequena que eu vou ter uma tendência a achar que ele está fazendo a mesma coisa que ele fez no treino anterior. Qual a diferença? Quando eu estou na via glicolítica, que eu estou usando glicogênio e eu estou produzindo lactato, porque está quebrando esse glicogênio e está produzindo lactato, isso não está acontecendo predominantemente na mitocôndria. Então, eu estou produzindo íons de hidrogênio, eu estou produzindo acidose. Por quê? Na quebra do ATP, eu estou produzindo. Beleza, normal. Qual a diferença de quando tem estoque full, cheio, e quando tem menos? A acidose fica maior ou menor. Então, eu tenho um treino que, teoricamente, parece que a velocidade é a mesma, mas a acidose foi menor, porque ele não está conseguindo ir mais para aquele lugar. E aí vai uma pergunta de bobo. Na prova dele, ele vai poder economizar a acidose? Não. E aí, quando ele fizer a maior acidose, e ele ficou a maior parte do tempo treinando com menos acidose, porque o estoque estava sempre baixo, ele tem um cenário novo. Quando ele tiver um cenário novo, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E aí fica aquelas assim, caramba, estava tudo certo, não sei porque que ele quebrou hoje. Um exemplo de vários. Ele também poderia ter uma lesão, uma contratura, uma extensão. Às vezes está tudo lindo ali, tem uma contratura e você não sabe o que que é. Essa contratura pode ser porque está treinando, forçando na via glicolítica sem ter glicogênio. E isso está acontecendo porque você não está medindo, porque se você medisse, você ia saber que não podia fazer. Certo? Confirmando isso que eu acabei de falar, vou mostrar para vocês aqui dois gráficos do mesmo atleta com e sem estoques ótimos de glicogênio. Curva de glicemia aqui em cima. Ó. Estímulo mesmo, tá? Está até aqui embaixo o estímulo. Vou pegar uma linha aqui para eu traçar aqui para ficar bem. Vou jogar essas ferramentas aqui para baixo. Ó, vou chutar uma linha média aqui dessa glicemia aqui em cima. Vou chutar, não estou olhando para ela não. Vamos pensar que foi aqui essa linha média. Ó. Abaixo de 70. Vou pegar uma linha média dessa glicemia aqui, hein? Ó. No chute, eu não estou medindo nem nada não. Só para ter uma ideia. Mais ou menos. 140. Mais do que o dobro de linha média de glicemia. Agora eu vou pegar a linha média do lactato aqui, ó. 15. 3, 18, vou pegar um 9 aqui, mais ou menos. E aqui, 19, 20. (19, 18, 17, 18, 17, 15). Ó, olha a ideia. Está até ruim para eu traçar essa linha média aqui, né? Eu vou subir. Acho que ela até mais, né? Ela está por aqui, né? Mas, enfim, para não ficar puxando a sardinha para o meu lado demais. Isso aqui é real, tá, gente? Não estou inventando esses valores aqui, não. Isso aqui é um monitoramento real. Mesmo estímulo, ó, basal, aquecimento, bloco 1, recuperação, bloco 2, recuperação, bloco 3, recuperação, 10 minutos pós. O que era isso aqui? Tiro de 50 metros. É o nadador. Observe que a linha média da glicemia perde 70, de lactato aqui tem pontos de 10, 12, 7 e tal. Olha aqui a glicemia com estoque cheio, com a dieta ajustada. 140 de média, mais ou menos. Lactato aqui para mais de 15, 16 aqui, ó, 19, 18, 17, 18, 18, 15, 15. O que isso tem a ver? Qual a importância disso? Vou tirar essas coisinhas aqui. Qual a importância disso aqui? Vou sair de novo da tela para ver você. Eu tenho uma linha média de 70 de glicemia e 10 de lactato.
E eu tenho uma outra linha de 140 de glicemia e 15, 17 de lactato. Qual a importância disso? Qual está mais perto da carga competitiva? Aí, quando eu avaliei esse cara num tiro de 50 metros na competição, ele dava 20 milimol de lactato. E a glicemia dele estava lá em 130, 140. Pergunto, qual dos dois ali que eu estou respeitando mais a carga competitiva? 140 de glicemia e 18 de lactato. Qual a importância disso? Fazer várias vezes o que ele vai estar exposto na competição, porque a competição vai ser só mais uma vez, ele vai performar naturalmente. Mas eu preciso considerar esse metabolismo. Se eu não considerar esse metabolismo, eu não sei. Então, duas coisas. Eu preciso saber a carga competitiva e eu preciso monitorar esse lactato e essa glicemia para ver como é que estão essas mobilizações de vias energéticas. Para você saber essa carga competitiva, você pega de outra competição alvo e aí você já tem um parâmetro e leva para o treinamento que na competição você teve essa taxa glicêmica. E aí os treinos todos são os treinos de alimentação, é tudo ajustado de acordo com isso. Na verdade, quando eu olho para carga competitiva, eu comecei aqui hoje no nosso bate-papo aqui falando para tomar cuidado com a individualidade e com as tolerâncias ali de laboratório, as referências e tal, né? As comparações entre grupos. A dificuldade disso é que eu tenho que determinar o baseline desse atleta. E como que eu determino o baseline dele? Eu tenho que ter todos os inputs. Off-training, pós-training, pré-training. E a competição da mesma forma. Carga competitiva, quanto mais informação eu tiver da carga competitiva, mais real eu faço as sessões de treino dele acontecerem. Mais chance dele performar. E isso só é possível com carga interna de verdade. E assim, ouçam com carinho isso, por favor. Carga interna de verdade, eu quero dizer é, se eu faço percepção subjetiva, esse indivíduo pode ser sabotado por um monte de coisa, ele não vai me narrar a realidade. Se eu olho para a frequência cardíaca e ele tem uma termorregulação pela temperatura, já vai me vender também. Então, quando eu olho para o sangue, para a saliva, para a urina, não tem erro, né? Então, assim, só para não ficar parecendo que eu tenho ódio pelas coisas todas, assim, não é ódio, é só porque e pela tenho frequência trabalhado para ser o melhor. A frequência vai ter o drift também, né? Que vai ocasionar com essa... Então, quando eu olho, e eu preciso saber efetivamente, na minha linha de trabalho, eu preciso saber efetivamente mobilização de substratos energéticos, predominância de vias energéticas. Aí eu consigo controlar tudo. A intensidade das modalidades são muito altas. E aí, ó, já passo o slide aqui, parece até que combinamos. Eu estou num grupo especial, por exemplo, que tem hiperglicemia, diabético. E eu tenho gatilhos mentais que podem provocar isso. Então, se eu não olhar para a carga interna, se eu não controlo a glicemia, só a ansiedade por ir fazer um treino pode gerar ele ter hiperglicemia. E o treino está perdendo efeito para ele. Então, eu vou ter que controlar isso, não vai ter jeito. O que vai modular isso? Muito rapidamente, que eu já estourei nosso tempo. A intensidade do exercício. Se eu estou de via aeróbia, eu tenho uma tendência a ficar em um patamar. Se eu estou transitando para a via anaeróbia, glicolítica, outro. E se eu extrapolo a intensidade, eu tenho ação de hormônios contrarreguladores e vou produzir muita energia. Eu vou aumentar a resposta glicêmica desse indivíduo. Quem modula isso? Intensidade. Transição de vias energéticas. De novo. Exemplo clássico disso aqui, ó. Diabético, monitorado, lactato aqui embaixo, um testezinho de VO2. Opa, perdão, vou voltar. Um testezinho de VO2. Depois eu vou para baixo do limiar, vou subindo até passar do limiar. A glicemia aqui que aconteceu, ó. 258 de glicemia. Quando eu reduzi a carga, ó, passei do limiar, na hora que eu tirei a carga, a glicemia para onde foi? Olha aqui o repouso, 115. Aí ela faz o treino comigo e vai para 258. O que eu estou fazendo com essa pessoa? Né? Tem que monitorar, não tem jeito. Estamos na reta final aqui, vou dar um spoiler para vocês do curso Lactato e Glicemia. Um spoiler só para parecer que eu sou moderninho, viu, gente? Um tiozinho desse aqui, cinquentão. Mas gostei dessa coisa de spoiler que está na moda.
Porque todo tem mundo... 54, pô. Você tem 54. Porque todo mundo me pergunta assim, professor, como é que pode fazer um curso online e ter prática, né? Como é que a gente consegue ver as coisas, etc. E tal, tá, a pandemia está longe, não sei o quê, a gente consegue. Aqui é um exemplo. Ó. Um dos slides que está contido no curso tem as referências e a gente efetivamente vai estar discutindo um protocolo individual de limiares de lactato e a gente vai montando esse slide passo a passo e explicando velocidade a velocidade, mostrando tudo o que acontece, tintim por tintim, detalhe por detalhe, inclusive na hora de você determinar o limiar e saber como fazer. Então, esse aqui é um spoiler de um material que a gente tem no curso Lactato e Glicemia. Porque não é só ficar... Né? A gente precisa materializar isso, botar isso para ficar factível, botar prática nisso. Então, tem vários exemplos práticos e todos os protocolos propostos para discutir dessa forma. Um por um, ponto por ponto, e ainda com uma ressalva de poder discutir isso depois na aula ao vivo para quem estiver comigo para reforçar, certo? Sempre com as referências, de onde a gente tirou as coisas. Para quem quiser mais informações disso aí, que está me acompanhando aí pela primeira vez, tem aí, transitando aí de alguma maneira, a Alexa vai dar esse caminho para todo mundo aí depois, eu acho, de um e-book para saber mais sobre biomarcadores, que tem vários, né? Aqui, exclusivamente, eu estou falando de lactato e glicemia. A gente está abrindo uma turma hoje de lactato e glicemia. Tem o nosso canal do YouTube. Esse lactato e glicemia já tem o link lá na bio do Instagram, você já vai para a Hotmart lá e resolve. Mas a gente tem outras coisas acontecendo e você pode ficar seguindo aí, acompanhando. A gente está falando de biomarcadores para muito além disso. Só esse aqui, na verdade, é um pedido de muita gente, assim, professor, faz uma coisa mais enxuta de lactato e glicemia que eu quero usar no dia a dia. O curso de biomarcadores é muito grande, dura 4 meses, e tem marcadores de estresse oxidativo, e tem marcadores de inflamação. Eu queria uma coisa mais enxuta, então a gente formatou aqui um curso mais enxuto, mais objetivo, falando de lactato e glicemia. E aí, no e-book tem outras coisas. O curso completo de biomarcadores tem muito mais coisas. Eu tenho aqui o Paulo, que está com a gente, que já fez, e o curso é bem mais robusto. Esse aqui é um curso mais direcionado que a gente está abrindo hoje. Tem aqui meus contatos, para quem quiser. Todo sábado a gente está aqui fazendo um bate-papo. Todo sabadão a gente está aqui e... independente de curso ou não, tá, gente? A gente está aqui desde, sei lá de quando, todo sábado às 4 horas, salvo engano, quando eu estou viajando em competição, igual o período que eu fiquei no Japão, a gente teve falta, né, Paulo? Tomamos 4 faltas aqui, porque não dava. Porque 4 da tarde aqui, era 4 da manhã lá, e eu estava trabalhando a propósito. Mas todo sábado a gente tem esse fórum aqui para falar de treinamento, para falar de uma forma geral. A gente tem essa turma que está abrindo hoje e também aproveito para dizer para vocês que em setembro, antes do final de setembro, provavelmente igual agora, que na última semaninha de setembro, a gente vai abrir o outro curso, primeira turma, só para estudar mecanismos de fadiga, que é um outro pedido também que eu recebi. Porque tudo isso aqui tem fadigas, né? Então, às vezes as pessoas... Então, a gente fracionou em 3 blocos. O biomarcadores cheio, esse é o mais robusto, o lactato e glicemia, que está abrindo hoje, e lá perto do final de setembro a gente vai abrir esse mecanismo de fadiga. E todo sábado, às 4 horas, a gente está aqui, e praticamente todo dia no Instagram tem uma resenha ali sobre biomarcadores, sobre treinamento. Eu estou compartilhando quase todo dia ali com vocês alguma coisa, tá? Se vocês se sentirem à vontade aí, participem conosco aí aos sábados, durante a semana, manda lá mensagem, troca uma ideia. Pô, professor, fiz não sei o que aqui, ó, coletei o sangue, o cara deu anemia, deu não sei o que, a gente fica falando sobre isso. Nosso objetivo maior é gerar esse fórum de discussões mesmo, que para nós aqui do Brasil fica parecendo uma coisa super inovadora, mas isso já vem sendo feito há uns 30, 40 anos. A ciência já está bem consolidada com o uso de biomarcadores. A gente tem uma mania de ficar com síndrome do cachorro vira-lata e não usar tudo que a gente pode usar para monitorar treino e gerar performance de verdade, né?
Então, assim, onde eu tenho conseguido trabalhar com alta performance, graças a Deus, a gente tem gerado resultados junto com os treinadores, com os preparadores físicos, monitorando e gerando longevidade para esses caras, né? Não dá para ficar fazendo esporte e ficar doente, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí, fica à vontade, a hora é essa. Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma coisa. Sedentário eu já respondi. Mecanismo de fadiga eu vou falar. A Aleixo colocou aqui para quem quiser fazer o curso, já tem o link aqui da descrição. E que, assim como todos os cursos que eu faço, as 30 primeiras pessoas, a gente tem aulas ao vivo. Para esse curso que é menor, a gente botou uma aula ao vivo para as 30 primeiras. Por que 30 primeiras? Porque aí o Paulo sabe disso. A gente começa a aula 8 horas e termina quando todo mundo já está cochilando na tela, todo mundo discutindo tudo. Então, se eu ponho mais de 30, a gente não consegue falar com todo mundo e tal. Então, se alguém tem alguma pergunta, a hora é essa. Pau na máquina. Vou dar um oi para o pessoal do Instagram aqui, que acompanhou aqui meio na carona. Pessoal, se ainda quiserem, tem o link aí para vocês. Estamos no finalzinho aqui. Depois esse material vai para o YouTube, para o nosso canal lá no YouTube, para assistir os slides e tudo mais. Quem acompanhou no Instagram aqui, obrigado. Perguntas? Vai, Jorge. Você está com a mão levantada aí, né? Já deu até câimbra, desculpa. Ô, Elvio, muito obrigado aí, parabéns pela apresentação, cara, e tem muitas perguntas para você. Aí, Paulo, vai junto com o nosso time, Paulo. Ó. Cara, acho que a gente vai se ver muito aqui. O que aconteceu? Depois de muito tempo, eu voltei para a parte acadêmica, eu estou iniciando agora o mestrado lá em Juiz de Fora, na Legal. UFJF. E até quem me falou de... A minha cidade é Santos Dumont, é do lado de Juiz de Fora. Legal. Quem me indicou você foi o Marquinhos, que é de Governador Valadares. Eu acho que ele teve aula com você, ou foi colega em alguma formação, alguma coisa assim. Legal. Né? Eu me pergunto todo momento durante meu planejamento com meus atletas, todo mundo se pergunta, na verdade, não é só o Jorge, mas de que maneira que a gente pode ter um controle mais eficiente, de baixo custo e de aplicação prática, né? Exato. Né? Eu fico observando muito outros colegas, cara, que às vezes exaustivamente ficam aplicando cargas de treinamento muito intensas. Eu estou falando pelo meu grupo de prova, né? Que é as provas de fundo, né? E atletas super talentosos, a gente podia ter 2 ciclos olímpicos aí com esses atletas, a gente acaba tendo um ciclo, né, de vida com o atleta. Né? Um atleta de fundo gira aí em torno de 3 ciclos olímpicos. E a gente tem perdido muitos grandes atletas devido, eu acredito, a essa aplicação de metodologia e controle, né, e monitoramento do treino desses atletas. Não tem dúvida. Né? E assim, eu às vezes sou taxado até de maluco, porque às vezes eu dou 2 dias de folga na minha semana, às vezes, para os meus atletas. Eu dou um, que eu já prescrevo, e meu atleta ele tem uma carta na manga. Né, que quando ele sente muito, muito cansado, ele já sabe, só me comunica e vamos embora. E tem funcionado, né? Assim, cada um a gente vai adaptando, mas assim, com você monitorando, aí, cara, assim, vai ser muito bacana. A gente vai conversar e quero fazer um curso aí com você futuramente, com certeza. Beleza. Beleza. Dá uma disposição aí. Nosso canal está sempre aberto aí para trocar ideias. Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigado pela presença aí. Pessoal, vamos ficando por aqui. Então, alguém tem mais pergunta? Senão, vamos interromper aqui. Beleza. Bom final de semana para todo mundo. Nos vemos por aí. Obrigado aí para os meus alunos que me aguentaram mais um dia. Professor Lucas Palermo, rapaz, você aqui, que beleza, agora que eu te vi, não tinha visto. Falamos aí durante a semana. Um grande abraço para todo mundo, fique com Deus.